Acessando o sistema, a primeira tela que aparece é a tela de login. Nessa tela de login eu consigo selecionar em qual empresa que eu quero logar, porque o nosso sistema trabalha com multi-empresa, então posso ter cadastrado aqui a minha matriz e as minhas filiais. Seleciono a empresa que eu quero fazer o login, coloco o meu usuário e a minha senha. Acessando a tela principal do sistema, eu tenho esse primeiro ícone que é o cadastro de pessoas. Clicando nele eu consigo então fazer a pesquisa de determinado cliente. Dá 2 cliques nele, acesso o cadastro dele com os dados cadastrais. Tenho aqui também uma guia onde posso ter vários contatos relacionados a esse cliente, as vendas que eu efetuei para ele e as ordens de serviço que eu fiz para ele. Dando 2 cliques sobre a ordem de serviço, eu consigo abrir ela e visualizar todos os dados dela. Nesse segundo botão é o cadastro de produto. No cadastro de produto, então, eu consigo fazer a localização dele através da descrição, ou através do código de barra, ou qualquer um daqueles campos que estão ali. Localizei o produto que eu quero, posso clicar em estoque. Clicando em estoque, eu vou poder ver o estoque que eu tenho na loja que eu estou logada, ou nas minhas filiais. Também, selecionando vários produtos, eu consigo clicar aqui em etiqueta e gerar várias etiquetas desses produtos que eu selecionei. Então, posso ir lá e colocar que eu quero quantas etiquetas que eu quero de cada um dos produtos. Seleciono o modelo de etiqueta que eu quero. Tem tanto para impressora própria para etiquetas, ou também para impressora com papel A4, né? As etiquetas Pimaco, por exemplo. Seleciono o modelo que eu quero, clico em imprimir, e aqui eu consigo visualizar então como que sairia a etiqueta para me imprimir e colar no produto, para posteriormente fazer a venda através do código de barras. Ainda aqui nos produtos, eu consigo selecionar ele e clicar em abrir. Aqui eu tenho os dados cadastrais do produto. O que eu tenho de específico nos dados cadastrais são 2 campos. Um deles é o serial e o outro é o garantia. Serial eu vou colocar sim ou não. Isso aqui seria se eu quero fazer o controle do e-mail do aparelho. Então, se eu deixar aqui esse campo como sim, toda a entrada que eu fizer desse aparelho eu vou ter que digitar informar o e-mail, e toda venda que eu fizer eu tenho que selecionar o e-mail que eu estou vendendo. Garantia seria o número de dias de garantia desse aparelho. Então, se esse aparelho eu dou 1 ano de garantia, eu vou colocar 365 dias. Aqui também eu coloco o número de dias para as peças. Então, se eu tenho um exemplo, cadastro de bateria, que eu dou 90 dias. Então, vem aqui e coloco 90 dias. Se for frontal, que eu dou 180 dias, por exemplo. Quando eu emitir um termo de garantia, ele vai gerar a data de validade da garantia em cima dos dias que eu defini aqui no cadastro do produto ou da peça. Aqui em cadastro eu tenho outros cadastros que o sistema comporta, que seria necessidade de compra, quando algum cliente chega na loja e pede determinado produto que eu não tenho, então eu posso aqui fazer um cadastro de necessidade de compra, né, para posteriormente fazer essa compra, ligar para o cliente e dizer que o produto chegou. Então seria uma forma de colocar produtos novos na loja. Promoção, também eu posso criar promoções. Então aqui tem uma promoção, um exemplo, 10% de desconto, onde eu posso incluir os produtos participantes, e sempre que eu vender esse produto no período da promoção, ele vai aplicar 10% de desconto. Tenho também a opção de trabalhar com campanhas, tenho para envio de SMS, aniversariantes, por exemplo. Posso também trabalhar com sorteio. Sorteio é se eu quero, um exemplo, fazer um sorteio de promoção de aniversário da loja, que a cada R$10 que a pessoa gastar na loja, ele ganha um cupom. Então eu posso criar essa campanha, né, definir qual o valor mínimo. Então um exemplo aqui, a cada R$30 ele vai gerar um cupom, vai imprimir na impressora, para que a pessoa possa preencher e colocar na urna, por exemplo. Também tem aqui a opção de tabela de preço, onde eu posso criar tabela de preço com preços diferentes, né, dos produtos. E então eu incluo os produtos dentro dessa tabela com o preço que vai ser. E depois eu associo essa tabela ao cliente, e sempre que eu fizer a venda para aquele cliente, ele vai vender o produto de acordo com o preço que tiver aqui nessa tabela. Acessando esse ícone aqui, eu tenho as ordens de serviço. As ordens de serviço eu consigo filtrar ela por loja. Consigo filtrar somente as em aberto, um período de data, né? Então tem campos aqui diversos para filtro. E também tem os status. Os status pode ser personalizado, né? Já vem com uma lista, mas pode ser excluído e lançado somente os status que a loja tiver necessidade.
Então aqui tem alguns exemplos. Eu quero ver todos os aparelhos que estão aguardando conserto. Clique em aguardando conserto, vai fazer um filtro, não tem nenhum. Eu quero ver todos os aparelhos que estão em manutenção. Clico aqui em manutenção, apareceu um aparelho. Então consigo fazer filtros diversos aqui. Se eu limpar, volta a tela inicial das ordens de serviço. Então dou 2 cliques na ordem de serviço e abro ela. Aqui no primeiro campo eu identifico o cliente colocando o CPF ou CNPJ dele, ou se não, clico aqui na lupa. Então, uma lista dos clientes cadastrados. Aqui eu posso pesquisar o cliente por nome. Se eu localizo ele, dou 2 cliques nele e já trouxe o cliente para cá. Se eu não tenho cliente cadastrado, eu tenho a opção de cadastrar ele diretamente por aqui. Então eu tenho a descrição da OS, seria uma descrição abreviada, o tipo do aparelho. Então aqui eu tenho celular, tablet, mas eu posso ter caixa de som, tablets, entre outros, né? Posso acrescentar tipos de aparelho no sistema. Marca, o sistema já vem com uma lista de marca. Modelos, de acordo com a marca que eu seleciono, vem os modelos daquela marca. E também, se não tem a marca que eu desejo, eu posso vir aqui na lupa e fazer o cadastro da nova marca, que já vai ficar no sistema para as próximas OS. Posso informar o e-mail do aparelho, o número de série dele, a operadora de um dos chips, se o cliente deixou o aparelho ou não, se possui senha, então tenho a opção de colocar sim, ele me obriga a digitar uma senha alfanumérica. Ou posso colocar sim deslizar e ele libera o campo para mim desenhar. Se eu errei o campo, eu clico em limpar e vou lá e refaço o desenho. Então vou clicando com o mouse e vou fazendo o desenho da senha. Depois eu tenho também o campo descrição do problema, ele faz uma cópia do que eu coloquei em descrição, porém é um campo onde eu posso colocar mais informações, que seria um relato do cliente. Um exemplo aqui, o aparelho caiu no banheiro, o cliente deseja fazer limpeza, desoxidação, o cliente botou no arroz, né? Aqui todo o descritivo que o cliente passou, as condições do que o aparelho se encontra, se ele possui algum acessório ou não, e o orçamento pré-autorizado seria um valor ali que foi previamente passado para o cliente, né? Do que poderia ser gasto para o conserto do aparelho. E a data e hora de previsão de entrega. Salvando essa ordem de serviço, automaticamente ele vai aparecer a opção para mim imprimir. Tem 2 modelos para imprimir. Tem o modelo do A4, onde vai vir todos os dados da loja, vem os dados do cliente, vem os dados do aparelho, vem o problema que o cliente informou, as condições do aparelho, o orçamento pré-autorizado, né, que foi combinado com o cliente, e um texto de condições de serviço que pode ser personalizado de acordo com o texto que a loja tem. Vem então a data e hora de previsão de entrega e a assinatura do cliente da loja. Logo abaixo vem a outra via com os mesmos dados acrescidos da senha, que seria a via que vai ficar na loja. Tenho também um modelo para impressora térmica. Então seleciono térmica, clico em imprimir. Clicando em imprimir, então vai carregar para mim aqui em tela, que seria como essa impressão vai sair na impressora térmica. Logo em seguida, o sistema pergunta se quer imprimir a via do cliente, eu vou colocar sim. Vai imprimir então a via do cliente na impressora térmica. Depois que eu cadastrei a ordem de serviço, dei entrada no aparelho, eu tenho a opção de gerar uma etiqueta dessa ordem de serviço. Essa etiqueta seria para colocar no aparelho, para quando for para manutenção. E depois que o aparelho entrou na manutenção, eu tenho aqui resolução do problema, onde eu tenho o problema constatado, né? O que o técnico constatou, qual foi o técnico responsável por essa OS e qual foi o serviço executado nela. Tenho também aqui onde são incluídas as peças e serviços. Então aqui foi incluído uma mão de obra no valor de R$100. Aqui, quando eu incluo uma determinada peça ou serviço, eu consigo colocar também qual foi o colaborador que adicionou essa peça ou serviço e o dia de garantia desse trabalho, ou da peça, né, ou do serviço. Então, posso clicar aqui na lupa, pesquisar determinado item aqui, adicionar na ordem de serviço, posso colocar qual foi o técnico, quantos dias de garantia tem e adicionar. Automaticamente ele adiciona aqui para mim. Status do serviço. Aqui eu tenho toda a movimentação da ordem de serviço. Então, no dia 13/12, às 13h47, a Paula lançou como aguardando conserto. No mesmo dia, às 15h23, o Michel colocou em manutenção. No mesmo dia 13, ele colocou um novo orçamento, às 17h05. E depois,
o aparelho ficou aqui aguardando o retorno do cliente. Então essa OS está parada aguardando o retorno do cliente, que provavelmente a Paula deve ter ligado para ele, passado o novo orçamento, e ele está analisando para aprovar ou não. Então aqui eu consigo ter todo o histórico do que está ocorrendo nessa ordem de serviço. Tem a opção também de checklist, onde eu posso criar checklist de entrada ou de saída de aparelhos. Tem uma guia de observações gerais, onde eu posso lançar qualquer descritivo. Tem aqui uma guia de adiantamento, onde o sistema permite que eu possa fazer adiantamentos. Então no caixa eu faço o adiantamento de uma ordem de serviço, e aqui iria mostrar para mim se essa OS possui algum adiantamento ou não. Foto, eu consigo adicionar fotos na ordem de serviço, então eu clico aqui em selecionar foto, localizo a foto que eu quero, clico nela em abrir, desejo inserir sim, automaticamente já traz aqui para mim, e se eu quiser eu posso removê-la aqui também. Então aqui é onde os técnicos, né, vão alimentar os dados dentro da ordem de serviço. A próxima etapa do sistema seria a parte do caixa. Então eu clico nessa máquina registradora, vai aparecer aqui o meu usuário, a data de hoje e qual o valor inicial em dinheiro. Então eu posso colocar aqui que eu abri meu caixa com R$50 na minha gaveta. Clico em confirmar, abrir o meu PDV, que seria o meu ponto de venda. Se eu fechar esse PDV e abrir novamente, não pede mais saldo inicial, porque já estou com o meu caixa aberto. Então agora, como é que eu faço a venda de produto? Eu passo o leitor de código de barra no produto, onde ele vai bipar o produto, ou se não eu aperto F5 no teclado, eu consigo pesquisar o produto por descrição. Então eu vou pesquisar um exemplo aqui, capa, localizo a capa que eu quero, dou 2 cliques nela e faço a venda dela. Quero um novo item, aperto F5, localizo o produto que eu quero e faço a venda dele. Aperto F8 para finalizar a venda, coloco aqui vem as formas de pagamento, vou apertar Enter aqui em dinheiro, colocar o valor recebido, vou colocar recebi R$50 em dinheiro, e a segunda forma de pagamento vou colocar cartão de crédito R$35. Agora já deu os R$85, que é o valor total da venda, então o sistema libera para mim fazer finalização. Clico em finalizar, ele pergunta se eu quero gerar nota fiscal, vou colocar que não. Ele vai perguntar se eu quero colocar o CPF, o nome ou alguma observação para ficar gravado nessa venda. Se eu quero colocar, é só preencher e apertar F8 para salvar ou apertar ESC para cancelar. E logo em seguida, então, o sistema imprime para nós a impressora térmica o pedido de venda. Vai sair todos os dados da loja, vai sair também os dados do pedido, os itens que foram comprados, a forma de pagamento e uma mensagem que pode ser personalizada. Terminando a venda, o sistema fica pronto para a próxima venda. Então, aperto F5, só refaço o processo. Faço a venda do produto que eu quero, aperto F8 para finalizar, vou colocar a forma de pagamento dinheiro, colocar que o cliente me pagou em R$30, finalizar, se eu quero gerar nota vou colocar que não quero colocar nenhuma observação, e mais uma vez o sistema finaliza a venda e gera a impressão do pedido para mim. Depois eu tenho a opção de vir aqui em vendas, visualizar todas as vendas que eu fiz. Tem aqui todas as vendas que foram realizadas no caixa. Então eu consigo vir em determinada venda, gerar uma nota dela, ou consigo cancelar essa venda, ou também consigo gerar um termo de garantia. Então vamos supor que esse produto aqui fosse a venda de um aparelho. Eu quero imprimir um termo de garantia. Seleciono a venda, clico em garantia, vai vir um termo de garantia de venda de aparelho. Então vai vir todos os itens que tem naquela venda, qual que é a garantia dele e qual que é o termo de garantia. Aqui tem um texto de exemplo, né, do termo de garantia e assinatura do cliente da loja. Aqui também tem a opção de eu cancelar uma venda, então eu posso selecionar a venda que eu quero, clico em cancelar, ele pede uma confirmação, pede uma justificativa e faz o cancelamento. Cancelando, ele estorna o caixa e estorna o estoque. Lembrando que só pode cancelar a venda se o usuário tiver permissão para cancelar. Para mim finalizar uma ordem de serviço, eu venho aqui em importar OS. Vai abrir a tela para mim das ordens de serviço. Localizo a ordem de serviço que eu quero, clico em faturar. Ele pede uma confirmação, vou colocar sim. Ele vai gerar uma venda de todos os itens da ordem de serviço.
Para mim finalizar a mesma coisa, aperto F8, coloco as formas de pagamento que o cliente me pagou, finalizo, vai perguntar se eu quero gerar nota, vou colocar que não. Aqui já trouxe os dados do cliente, porque tinha na ordem de serviço os dados dele. Me pergunta se eu quero imprimir o comprovante de entrega. Eu vou colocar aqui sim. E ele pergunta se nesse comprovante de entrega eu quero imprimir o termo de garantia. Eu vou colocar aqui sim. Então aqui no papel A4 ele gera ali um comprovante de saída, termo de garantia, que vai vir todos os dados da loja, os dados do cliente, do aparelho, qual foi o problema informado, qual foi a análise técnica, quais foram os serviços e produtos utilizados e o tempo de garantia de cada um dos itens. Logo abaixo vem a data e a hora da entrega do aparelho, o texto do termo de garantia e a assinatura do cliente da loja. Também consigo vir aqui em caixa e fazer uma retirada de valores. Vou vir aqui, tem que fazer um pagamento de motoboy, por exemplo. Seleciono o dinheiro, efetuar a retirada de valores e justificativo eu coloco motoboy. Ok? E ele pede o valor, vou colocar R$15. Ok. Depois que eu confirmo a retirada, o sistema imprime um ticket para mim ali dessa retirada de valor. Chegando no final do dia, para mim encerrar meu caixa, eu venho aqui em caixa, fechar caixa. Ele vai me dar um resumo do que eu tenho, clico em fechar caixa. Ele pergunta se eu confirmo o fechamento, vou colocar que sim. Fechamento de caixa, ele gera para mim esse relatório de fechamento com todos os dados do caixa, com todas as entradas e saídas e valores. E também por operação, quanto teve de entrada de valores com venda de mercadoria e também com ordem de serviço. Então, depois que eu fecho o caixa, eu clico aqui em sair. Se eu tentar abrir o PDV novamente, ele pede um saldo inicial, pois eu acabei de fechar meu caixa, então eu tenho que abrir um novo. Com isso, aqui no financeiro, eu consigo vir aqui em caixa PDV e acompanhar todos os caixas de todas as lojas e de todas as datas. Então, vou colocar aqui do dia 1 do 2 até dia 14 do 2, vai vir todos os caixas. Eu posso clicar em qualquer um deles e posso vir aqui e tirar um relatório resumido, onde vai vir todas as entradas, todas as saídas e valores do caixa, né, por operação. Também posso tirar um relatório detalhado, onde ele vai vir cada forma de pagamento. Por exemplo, aqui dinheiro, teve um saldo inicial, um crédito de R$50, teve uma venda aqui de 50, mais 27, teve um débito de 27 referente a um cancelamento de venda, teve uma nova venda, teve uma retirada por valor de motoboy. Então ele vai mostrar aqui todos os débitos e créditos lançados no caixa. Em relatórios, eu tenho a opção de relatório de venda por data. Então eu seleciono o período de data que eu quero. Vou colocar do dia 1 do 1 a dia 31 do 1. Posso selecionar se eu quero somente as vendas de mercadoria ou ordem de serviço juntas. Eu vou deixar somente venda de mercadoria. Seleciono qual loja que eu quero. E aqui eu tenho agrupamentos diversos para esse relatório. O relatório agrupado por data, ele vai trazer para mim dia a dia qual foi o total de venda nesta loja, qual foi o valor de custo referente a essas vendas, qual foi o meu lucro. Então aqui ele vai vir dia a dia um resumo. Mas eu posso vir aqui e colocar, eu quero ver, por exemplo, os produtos que eu mais vendi. Então eu posso vir aqui em produto mais vendido em quantidade. Então ele vai me dar um relatório dessa loja específica, dos produtos mais vendidos. Então aqui veio primeiro Pop Socket estampado simples, vendi 19 unidades. Carregador, vendi 13 unidades. Serviços diversos, vendi 13. Cabo Samsung, vendi 12. Então ele vem aqui todos os produtos que eu mais vendi em quantidade. Também posso fazer o inverso, os produtos que eu menos vendi. Então aqui eu começo a ter, analisar o meu estoque, produtos que mais giram, menos giram. Eu tenho também relatório de produtos que não tiveram movimentação. Então eu posso tirar relatórios de produtos que não tiveram movimentação nos últimos 6 meses, um exemplo, para fazer uma liquidação desses produtos. Então aqui nessa tela são todos os relatórios de vendas que eu tenho. Também tem a opção aqui de relatórios de ordens de serviço, onde eu posso selecionar aqui o período de data, tem vários filtros, né? Clico em imprimir, vai vir todas as USs. E também posso tirar de determinados técnicos, né? Então posso colocar um exemplo aqui
somente do técnico Flávio. Vai vir todas que o técnico Flávio atendeu e com o valor total das OS que ele atendeu. Então essas são algumas das funcionalidades do sistema. E tem ainda a parte do financeiro, contas a pagar, contas a receber. Num treinamento a gente passa bem específico cada um dos itens do sistema.